Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito Santo, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, venha abrir o seu entendimento para que você entenda, entenda perfeitamente a vontade dele, a palavra dele. Tenha ouvidos que ouça a voz dele. Que Deus faça isso agora na sua vida, porque eu não quero semear a palavra de Deus na areia. Eu não quero semear uma preciosidade que Deus me tem dado na terra infrutífera. Eu não quero semear no asfalto. Eu quero semear numa terra que esteja disposta a receber a semente, para que essa semente venha se multiplicar, venha florir a terra. Essa é a vontade de Deus para a vida de você, para a sua vida, para a minha vida, para a vida de cada um de nós. Quando a gente fala de fé, deixa eu falar para vocês uma coisa. Quando se trata de fé, as pessoas pensam logo assim, milagre. Falou em fé, pensa logo em milagre. O que eu vou receber? Eu vou usar a minha fé. Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Opa, então eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo, eu vou ser feliz, eu vou ser isso. Todo mundo que quando se fala em fé, imediatamente pensa logo no milagre. E não no milagre inteligente, não no milagre de Deus, mas no milagre da mágica. Pensa que Deus é mágico e vai fazer um milagre só porque ela vai na igreja, só porque ela é caridosa, só porque ela faz alguma coisa. E a verdade, a bem da verdade, é que fé, minha amiga e meu amigo, nada tem a ver com sentimentos. Nada. A fé não sente. A fé não chora. Você sabia disso? A fé não chora. A fé obedece ao impulso da própria fé. Jesus é o autor e consumador da fé. É o autor da fé, o criador da fé e o consumador da fé. O que faz com que a fé venha se consumar na vida das pessoas. Quando ele disse está consumado, quer dizer, está feito, está realizado. Então, quando se trata de fé, você tem que entender, porque se você não entender, você não vai ser salva. Se você não entender, você não vai compreender nada do que está escrito na Bíblia, nada. Você não entende nada. Você é cega, surda, muda, você não entende nada. Porque a fé inteligente, a fé racional, a fé sobrenatural, que nada tem a ver com a fé natural. A fé natural é aquela que você planta arroz, vai colher arroz, se a terra for boa. Você planta feijão, você vai colher feijão. Mas a fé sobrenatural, você não precisa, por exemplo, de crer em Deus para usar a fé natural. Qualquer pessoa tem usado a fé natural. Incrédulos, crentes, bons, maus, todo mundo tem a fé natural. Mas nem todos têm a fé sobrenatural, que é a fé que o Senhor Jesus criou para que trouxesse salvação para aquele que crê, que tem essa fé. Veja só, quando Deus planejou salvar
as pessoas, o que ele teve que fazer? Deus, como exemplo, o Deus Pai, como exemplo de fé, ele teve que abrir mão do seu único filho. Deus Pai só tinha um filho, e ele abriu mão desse filho unigênito, deu esse filho unigênito, essa semente, para o mundo. Ele semeou a semente divina, que é o seu próprio filho, para que, através do filho dele, ele pudesse ter outros filhos, gerar outros filhos. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele deu ao mundo o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, mas não crê de forma natural, mas venha crer de forma sobrenatural. E eu vou explicar para você o que significa crer de forma sobrenatural. A fé inteligente, a fé racional, a sobrenatural. Então Deus deu ao mundo o único filho que tinha. Quer dizer, Deus, creu. Ele creu. E porque ele creu, ele ganhou em mim e ganhou tantos quantos têm sido salvos, batizados nas águas, batizados com o Espírito Santo, nascidos do Espírito Santo, nascidos da água e do Espírito Santo, que são os demais filhos dele. Então, Deus só tinha um único filho, mas qual foi o segredo dele? Ele deu esse único filho, ele abriu mão desse único filho. E Jesus veio ao mundo, deu a sua vida, e então permitiu e permite que todos que nele creem, que usem a fé inteligente, crer é a fé inteligente, para que então possam ter vida, possam ter uma vida abençoada, diferenciada dos filhos do mundo. Então tem que haver uma diferença entre aqueles que creem e daqueles que não creem. E o próprio Deus disse, vereis a diferença entre os que me servem e aqueles que não me servem. Os que me servem são meus filhos. Os que não me servem são filhos do diabo, das trevas. Então tem que haver uma diferença brutal, extraordinária entre um e outro. Ora, mas que tipo de fé leva a pessoa a ser nascida, a nascer da água, da palavra de Deus e do Espírito Santo? Qual é o segredo? Bem, nós falamos lá em João capítulo 3, versículo 16, que todo mundo conhece, de cor salteado, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, o que Deus espera também de nós? Essa crença. Quando ele disse para Josué que estava lá sentado chorando a morte da bezerra, ou melhor, a morte de Moisés, então Deus não veio para consolar. Deus não veio trazer uma palavra de ânimo, de conforto. Olha, o Josué, Moisés está comigo, nada disso. Deus foi direto ao ponto. Josué, levanta-te. Toma a posse da terra prometida. Levanta-te e leva o meu povo até a terra prometida. Atravessa esse Rio Jordão e vai lá conquistá-la. Então, veja só, que tipo de fé que agrada a Deus. Tipo de fé que agrada a Deus, que é diferente da fé religiosa. A fé que as pessoas normalmente esboçam e por isso elas vivem uma vida aquém daquilo que a fé traz. Jesus disse, eu vim trazer vida e vida com abundância. Mas essa vida com abundância é para aqueles que creem de forma inteligente, sobrenatural. Então, quando ele disse, levanta-te, o que fez Josué? Josué se levantou. Então, Josué
esqueceu a morte de Moisés, em outras palavras. Josué desprezou aqueles sentimentos do coração de pesar pelo seu amigo, seu líder, e ele tomou atitude, ele se levantou. Ele reuniu os seus comandantes, o povo, e falou: agora vamos tomar posse. Isso se chama fé inteligente, porque a pessoa crê naquele que não vê, que não toca, que não sente. Mas Deus falou com ele. E essa fala o fez se levantar, se erguer. A mesma coisa. Lembra quando Jesus disse: dai e ser-vos-á dado? Você se lembra quando Jesus disse: mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe? Você se lembra? Normalmente você vê os crentes, os evangélicos, dizendo assim: o bispo, ora por mim. O bispo, faz oração por mim. Você viu os crentes pedindo oração o tempo todo. O tempo todo. Ora pelo meu marido, ora pelo meu pai, ora pelo meu filho. São pessoas que creem em Deus. Pelo menos dizem crer em Deus. Mas na hora em que elas estão em aperto, elas transferem, elas terceirizam, digamos assim, a sua fé. Elas pedem ao bispo, ao pastor, e acham o seguinte: bem, se o bispo orar por mim, ele tem mais acesso a Deus, ele está mais próximo de Deus do que eu, então ele vai ser atendido, e eu não vou ser atendido. Quer dizer, isso é um tipo de fé burra, fé ignorante, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando a pessoa crê, ela mesma pede, e ela mesma recebe. Mas quando ela pede, ela esboça a entrega dela, a sinceridade dela. Ela fala com sinceridade, ela fala com verdade. Oh, meu Deus, eu estou aqui, eu nem sei se o Senhor existe. Normalmente é assim. Nem sei se o Senhor existe, mas se o Senhor existir, o Senhor está me vendo, o Senhor está vendo a minha situação. Então eu penso agora que o Senhor, aí a pessoa manifesta os seus pedidos, a sua necessidade. Quer dizer, primeiro, ela esboça uma fé, porque ela se humilha, ela se torna humilde diante daquele que ela não vê, que ela não toca, que ela não sente, mas tem certeza que está ali ouvindo sua oração. Quer dizer, ela dá, ela entrega, ela manifesta uma fé inteligente, mesmo não sendo crente. É o caso de tantos e tantos, um montão de ex-bandidos que quando estavam lá na cadeia, não estavam na igreja, não. Estavam no meio de gente incrédula, falando palavrões, e gritando, e matando, e fazendo de tudo que não presta lá dentro da cadeia. Então, há aqueles que saíam num cantinho, procuravam um cantinho para poder falar com Deus, talvez num cantinho da parede, colocar o nariz lá bem no cantinho da parede com a outra parede, e falar: oh meu Deus, eu não sei se o Senhor existe, o Senhor está me vendo, mas se o Senhor existe, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, me tira dessa situação e eu vou te seguir e vou te servir pelo resto da minha vida. Faz um voto com Deus ali naquele momento. Quer dizer, essa criatura não está num altar, não está diante do altar de Deus, mas ela está ali se oferecendo, se entregando, se dando como semente para o Deus que ela crê de forma inteligente. Então essa pessoa
na hora é livre, na hora recebe a libertação, na hora os demônios deixam o corpo dela, na hora ela deixa de ser bandida, na hora ela deixa de ser assassina, na hora ela deixa de ser perversa, porque ela deu a sua mente, ela entregou-se àquela fé inteligente. Então, amiga e amigo, essa pessoa recebe. Mas há tantos que estão nas igrejas, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus, pessoas que estão há anos na igreja e não recebem nada. Vão na igreja, são fiéis, limpam o banheiro, varrem a igreja, fazem até serviços simples, fáceis, mas não se entregam ao autor e consumador da fé. Deus criou a fé como uma ponte. Para você chegar até ele, você tem que usar essa ponte. Não tem jeito. Jesus é o criador da fé. Se você não passar através dessa ponte, você não chega até Deus. Se você não usar essa porta, que é Jesus, você não chega a Deus, o Pai. Se você não esboçar, no mínimo, uma fé, ainda que uma fé com falta de conhecimento, não importa, mas é uma fé. Não importa qual seja a sua religião. Você pode ser muçulmano, judeu, pode ser católico, espírita, pode ser macumbeiro, pode ser um satanista, pode ser o que você quiser, ou o que foi, não interessa. Mas a partir do momento em que você esboça uma fé sincera, pura, ainda que seja uma fé insignificante, pequenininha, não importa. Aquela fé pequenininha faz tocar a Deus e ele vem ao seu encontro. É como se, a partir do momento que nós manifestamos a fé inteligente, na hora o nosso corpo se ilumina, chama a atenção de Deus e Deus vem ao nosso encontro. É como se fosse assim, mais ou menos. Então, a fé, minha amiga, tem que ser seguida a uma atitude. Por exemplo, vamos falar de uma fé natural. A fé natural é o seguinte: eu tenho uma terra à minha disposição e eu sei que essa terra é boa para milho, para feijão ou para arroz, seja lá o que for. O que eu vou fazer? Eu pego a semente do trigo, ou a semente de feijão, ou a semente de arroz, ou a semente do milho, seja lá a semente que for. Eu pego essa semente e dou para a terra. Eu semeio. Semear é dar. Quando você semeia, você está dando. E quando você está dando, você está manifestando fé. Ainda que seja natural, você está manifestando fé na terra, fé naquela semente. Você tem certeza que a terra vai te devolver multiplicado. Isso se chama fé natural. Mas a fé sobrenatural, que é infinitamente maior do que essa fé, é aquela fé de que você vai a uma pessoa que você não vê, não toca, não sente. Eu não estou sentindo Deus aqui agora. Eu não vejo Deus. Eu não toco em Deus, de forma nenhuma. Veja só, eu prego o evangelho há 57 anos, eu falo de Jesus, eu falo de alguém que eu não vejo, não toco, não sinto, mas eu tenho uma certeza tão convicta, algo tão forte dentro de mim, que nada me faz calar. Nada me faz calar diante dessa revelação de fé que é sobrenatural. Isso é Deus que me dá. Não sou eu não nasci com isso. Eu não aprendi isso numa faculdade de teologia, não. Eu aprendi isso lendo a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, da Bíblia vem a fé que eu preciso
para viver o meu dia a dia. Então, minha amiga, fé não é sentimento, tem nada a ver com o coração. Fé tem a ver com o intelecto. Você sabe que tem que plantar para que então você possa colher. Isso se chama fé. Fé inteligente, que pouca gente tem. Há muitos crentes, mas poucos têm esse tipo de fé. Essa é a realidade. E eu vejo entre a minha parentela, eu vejo entre a parentela da Esther, muitas pessoas que esboçam a fé há dezenas de anos, mais anos do que eu tenho de convertido. Mas eu vejo uma fé infrutífera, uma fé pífia, porque essas pessoas usam a fé do coração, do sentimento, uma fé recheada de emoção, uma fé recheada de sentimentos. Quando Deus fala, Ele não faz a gente sentir, Ele faz a gente crer, Ele faz a gente obedecer, porque a fé leva a gente a uma atitude. Se você não toma atitude em relação àquilo que você diz que crê, aquele a quem você diz que crê, então a sua fé não vale nada. Nada absolutamente. Você pode ter até fé natural, mas a fé criada e consumada pelo próprio Senhor Jesus, E por isso a vida de muitas pessoas é um desastre. E eu digo isso com pesar, com tristeza, porque o conhecimento da palavra de Deus traz a fé, mas a gente tem visto que a maioria tem carregado essa fé, não para o intelecto, mas colocado essa fé no coração, no sentimento. Elas estão mais pensando no que Jesus sofreu na cruz do que o que Jesus consumou na cruz, a sua liberdade. Elas estão mais pensando na dor que Jesus sofreu do que a glória dele ter ressuscitado, vencido a morte e estar sentado à direita do Pai Todo-Poderoso para cumprir a sua promessa, aqueles que nele creem de verdade, aqueles que se entregam a ele de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua mente, tudo, 100%. É fé. A fé exige tudo. Quando você planta uma semente, você não planta metade da semente. Ou você planta toda a semente, ou você não planta. E se você não crê que a terra vai lhe dar o fruto, você não planta. Porque você, eu não vou gastar minha semente com uma terra infrutífera. Não, você não semeia. Você não semeia se você não crê. Você não trabalha se você não crê que no final do mês você vai receber o salário. Você só trabalha se você tiver certeza que no final do mês você vai receber o seu salário. Muita gente aí está querendo ganhar dinheiro. Muita gente, bispo, me arranja emprego, me dá isso, me dá aquilo. Por favor, me ajude. Você não precisa de ninguém. Quando você crê no Deus vivo, você anda com as suas próprias pernas. Você não fica mendigando. Você não é um mendigo da fé, não. Você é uma pessoa que dá fé. Você transmite fé através da sua vida, entregue 100% naquilo que Deus prometeu. Foi isso que ele falou com Josué. Levanta-te, toma posse daquilo que eu já prometi aos seus pais. Quer dizer, Deus havia prometido, mas você tinha que tomar posse. E o crente fajuto é assim. A fé fajuta é essa. Deus prometeu, então vou ficar esperando aqui. Minha amiga, meu amigo, se você ficar esperando que vai cair do céu as promessas de Deus, você vai esperar e vai morrer e não vai ver isso. Você tem que conquistar. As promessas de Deus se conquistam. E para conquistar, você tem que lutar. Se você não lutar, você vai ficar para trás, você vai morrer assim como você está. Não vai acontecer nada.
Você não vai fazer história. E você será um péssimo exemplo para os seus filhos, para os que vêm atrás de você, para a sua família. Fé é dar. Fé é dar. Quando a gente crê, a gente dá. Quando a gente não crê, a gente não dá. Essa é a realidade. Qual o segredo, bispo? Muitas pessoas perguntam, qual o segredo? Qual o segredo do trabalho, da eficácia, do sucesso do trabalho da Igreja Universal, que saiu da abolição da funerária e foi para o mundo inteiro? Qual o segredo? O segredo é dar. Tudo que eu tenho feito é dar. Todo dia eu estou dando, eu estou dando. Agora, recebe aqueles que são inteligentes, aqueles que não são inteligentes, que são fracos, que são moles, que são indolentes, são preguiçosos, são iguais ao Inhoquim, moles, não querem trabalhar, não querem fazer nada, querem de graça, querem ficar esperando igual o filhote, a minhoca trazida no bico de sua mãe. Não, minha amiga, não fique como esse filhote esperando, porque você fica esperando, você vai continuar esperando. Quanto tempo você está esperando a bênção? O bispo, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Sabe por quê? Porque você não deu nada. Você não plantou a sua vida no altar. Você não colocou sua vida por inteiro, integralmente no altar. Você priorizou o seu coração, você priorizou a sua vontade, você colocou de alguma forma a sua vontade em primeiro lugar. Então você não vai dar nada, você não vai dar o que Deus quer de você. É tudo por tudo, minha amiga. Ou é ou não é. Ou vai ou racha. Ou você entrega 100% naquilo que você diz que crê, ou então você sai fora, vai viver a sua vida, Alá vão ter, para que você então não venha ficar se iludindo com uma fé fajuta. Entendeu? Então você vê aí quantas pessoas que dizem assim, eu quero receber o Espírito Santo, eu já fiz jejum de Daniel várias vezes e não aconteceu. Eu já jejuei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Não aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Porque você deixou uma reservazinha. Teve alguma coisa que você não quis dar, que você não quis colocar no altar. Sabe o que é? Não é aquela economia que você guardou, que está lá investido nisso, naquilo, aquilo outro, não. É aquele pecadinho que você curte sozinho, que ninguém vê, que ninguém sabe, mas que Deus vê. Você não deu o seu tudo. Essa é a realidade. Quem recebe o Espírito Santo recebe o tudo de Deus, recebe o selo de que é de Deus, que é filho de Deus de verdade, nascido da água e do Espírito Santo. Tem seus direitos como filhos, não é bastardo não, é filho, nasceu, foi gerado, DNA de Deus. Mas nasce aqueles que se entregam de forma total, completa, irrestrita, incondicional. E nem todos querem isso. Nem todos querem dar o seu tudo. Querem entregar apenas uma parte, talvez até 99%, mas se não for 100%, nem tente, porque você vai se iludir. Então o segredo da fé é dar. Se você dá, é porque você crê. Se você não dá, é porque você não creu. Se você não der, é porque você não crê. Quem crê, dá. Quem não crê, não dá. Só isso. Resumindo tudo que eu falei. Quem crê, dá. Obedece. Obedecer é dar. Obedecer a palavra de Deus é dar. Então o meu segredo é dar. Todo dia nós estamos dando. De uma forma ou de outra nós estamos sempre dando. Dando. E eu tenho falado com os pastores, eu os tenho ensinado que o segredo do sucesso deles depende deles. Não depende de mim, nem do Espírito Santo, depende deles. Eles têm que ser a semente. Eles têm que ser a semente no altar, eles têm que se entregar no altar.
Se você honra a Deus com a sua vida, se você se entrega, Deus vai honrar a sua vida, vai multiplicar você. Eu estava falando até com colegas meus, ainda há pouco, no café, que... Dá licença, isso é forte pra caramba. Vale a pena passar para vocês. Quando eu dei a minha vida para Jesus, eu levei um ano, mais de um ano, aceitando Jesus. Aceitando. Todas as vezes eu levantava a mão, aceitava Jesus, mas não dava a minha vida para ele. Eu aceitava, mas não dava. Então, mais de um ano eu ouvia boas palavras, boas mensagens, etc., bonitas, etc., mas não mudava. Até que um dia eu fui convencido pelo Espírito Santo que eu não havia sido salvo, eu não tinha recebido ainda o Espírito dele, porque eu não tinha dado, eu não tinha me entregado. Eu aceitar. Até dizem que de graça até tomar bonde ou tomar ônibus errado. Até de graça é de graça, todo mundo quer. Mas é o que os crentes dizem, a minha graça te basta. Jesus disse, a minha graça te basta e tal. Minha amiga, eu lembro que depois que eu me entreguei, convencido pelo Espírito Santo, que eu me entreguei 100%, então eu não pensava mais em outra coisa senão querer repassar, transferir, doar aquilo que Deus me havia dado para outras pessoas. Eu tinha 19 anos de idade. E quando eu tive essa, digamos assim, essa fé de entregar a minha vida no altar, quando eu me entreguei, eu pedi a Deus, Senhor, eu preciso de uma pessoa que me ajude. Eu quero me casar. Eu não quero me casar para ser feliz. Não é para isso, não. Eu não quero me casar para ter uma mulher, uma fêmea. Eu não quero me casar para ter filhos. Eu não quero me casar para constituir família e herdeiros e levar o meu nome adiante. Não. Eu quero me casar com uma pessoa que venha me ajudar a dar aquilo que o Senhor me deu. É isso aí. Então a minha intenção não era casar para ser feliz, porque eu já era feliz. A intenção era casar para ter uma pessoa que me ajudasse, me auxiliasse. Como ele fez para Adão uma auxiliadora. Então, a minha intenção era a melhor. Eu queria me casar para poder dar o melhor, porque solteiro eu não poderia dar o melhor. Eu queria, porque queria dar mais e mais e mais, mas eu precisava de alguém que me ajudasse. Então, Deus honra aqueles que se dão 100%. Então, você que está me ouvindo agora, você quer casar para ser feliz? Você quer casar para realizar os seus sonhos? Não. Se você quer servir a Deus, se você quer ganhar almas, se você quer dar aquilo que você recebeu de Deus, então você não mede sacrifícios. Você não fica contando o que você está dando. Você entrega tudo no altar. E Deus vai realizar todos os seus sonhos. Porque no que a gente honra a Deus com a nossa própria vida, com a nossa semente, Ele nos honra com as suas bênçãos. Naturalmente. Naturalmente. Então a Igreja Universal do Reino de Deus é fruto de uma entrega pessoal. E ninguém falou para mim, dê o melhor, nada disso. Eu não aprendi isso, não. Eu, obviamente, dirigido e inspirado pelo Espírito Santo, fiz isso conscientemente. Eu entreguei minha vida.
Aqui, meu Pai, é toda tua. Então, Deus honrou aquela oferta. Então, essa oferta veio se multiplicar pelo mundo afora. Deus quer multiplicar você, minha amiga, meu amigo. Deus quer fazer de você a própria oferta. Assim como Jesus foi a própria oferta de Deus para ganhar a mim, Deus quer fazer de você a própria oferta dele, para ele, a fim de que outros venham ser também ganhos para o Senhor Jesus. Você quer ganhar almas? Você não fica esperando, não fique esperando por A, B ou C. Entregue a sua vida, coloque a sua vida no altar. Ah, eu já fiz, bicho. Então, se você fez, por que não recebeu o Espírito Santo? Porque você não fez. Não minta para si, não se iluda com a sua entrega de fé. Não. Quando você dá o seu melhor, você também recebe de Deus o melhor, que é o Espírito Santo. Não adianta você ter feito jejum todos esses dias do jejum de Daniel, mas se você não colocar-se como inteira oferta, como semente na terra divina, 100%, não vai receber nada. É isso aí. E quem decide isso não é o seu coração, quem decide isso é a sua cabeça. Deus fala. Quem tem juízo obedece. Quem não tem, sente. Sente apenas. Entendeu o que significa a fé? Fé é dar. Quem crê, dá. Quem não crê, não dá. Pronto, acabou. Coração, a fé que vem do coração não dá, porque o coração não quer sacrificar. O coração odeia sacrifício. O coração só quer receber. O coração só quer receber. Mas a inteligência, a sabedoria dá. Porque Deus deu ao mundo o filho dele, o único filho, para que então pudesse ganhar a mim e ganhar tantos quantos creem nele. Deus abençoe. Amanhã vamos tocar mais nessa pedra fundamental da salvação. A salvação vem pela fé. A fé viva. A fé atuante, a entrega total. Não é pela graça de Deus que vem a salvação, não. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Pela graça sois salvos. Quer dizer, Deus manifesta a graça dele, mas você tem que dar. Você tem que manifestar a sua fé para que a graça se junte com a fé e então venha nascer uma nova criatura. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Amém.